Seja bem-vindo a mais um ano, mais uma temporada do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo a gente bate um papo aqui na Record América sobre um assunto que continua em voga e cada vez mais polêmico e diversificado, que é a questão de imigração nos Estados Unidos. Para quem tem acompanhado, o governo atual que fez, com promessa de campanha, uma mudança drástica na maneira como os Estados Unidos têm implementado as suas políticas imigratórias. Vimos no ano de 2026 um verdadeiro furacão de mudanças, tão rápido e tão profundo, que vários fóruns imigratórios, inclusive, se posicionaram. Recentemente eu li uma decisão emitida por um juiz em vara federal dizendo que o fórum não conseguia se manter informado e com conhecimento das leis imigratórias. Tamanha era a velocidade do que estava mudando no âmbito imigratório. E eu, como advogada de imigração, atuante em todos os Estados Unidos, meu escritório que tem casos em todos os Estados Unidos, posso afirmar: imigração hoje continua viável, continua desejável, porque vamos e convenhamos, mesmo com a queda do dólar, a desdolarização mundial vai demorar bastante tempo e a moeda americana continua não só sendo forte, mas o mercado americano e os recursos que ele oferece para indivíduos em todos os espectros financeiros podem sim ser um grande atrativo para encarar os desafios imigratórios e tentar viver o sonho americano. Mas se engana quem acha que o que funcionava há 5, 10, 15 anos atrás continua funcionando em 2026. No programa de hoje eu vou abordar algumas das situações mais drásticas em relação a mudanças imigratórias para quem já está nos Estados Unidos e para quem está querendo vir para os Estados Unidos. Acho que a primeira, e que, sem sombra de dúvidas, é uma das que tem tido mais impacto nos imigrantes no geral, é a obrigatoriedade de entrevistas para green cards emitidos nos Estados Unidos. O governo implementou uma obrigatoriedade que, historicamente, já existia até um certo ponto. Entrevistas para green card por casamento eram obrigatórias, entrevistas para certos tipos de green card eram obrigatórias. Para a cidadania sempre vai ser obrigatório uma entrevista, porque a pessoa precisa fazer uma prova. Mas durante o governo Biden, que ficou no poder de 2021 até final de 2024, a gente viu uma corrida para tentar normalizar o backlog, os atrasos que foram causados não só pela pandemia, mas por aumentos históricos no número de indivíduos e de brasileiros vindo para os Estados Unidos. E com isso, com recomendações feitas por consultores, a imigração implementou pela primeira vez na história a isenção de obrigatoriedade de entrevistas de green card. Eu vi vários casos meus e de colegas, casos de green card por casamento sendo aprovados sem entrevista. Mas com a mudança de governo, veio uma enxurrada de notificações de entrevistas, não só para casos de green card, mas também para entrevistas de casos de asilo, que estavam engavetados há muito tempo, parados e contando, com a morosidade do sistema judiciário e legal americano, que, ao contrário do que muita gente acredita, também sofre com mazelas que acontecem com a servidoria pública em todos os lugares do mundo. Essa celeridade em agendar entrevistas causou um outro problema. Os escritórios de asilo dos Estados Unidos, do governo, eliminaram a possibilidade de apresentação custeada pelo governo de tradutores e intérpretes para as entrevistas de asilo. E daí você teve um problema que poucas pessoas anteciparam, que foi a falta, e continua sendo, não foi, continua sendo a falta de tradutores e intérpretes capacitados para acompanhar esses imigrantes, principalmente os que não têm advogado, para as entrevistas de imigração. Eu sei que isso parece banal e muita gente em certas metrópoles conta com a sorte, brasileiros que acham que falam espanhol ou indivíduos que falam espanhol, chegam nas entrevistas achando que o agente designado para a entrevista dessa pessoa é fluente no idioma que essa pessoa fala, ou que ele vai poder solicitar alguém que fala espanhol. Isso não é verdade.
você que é imigrante tem a obrigatoriedade de levar um tradutor e intérprete capacitado para sua entrevista. O que é capacitado? Muita gente confunde capacitação com certificação. A imigração não impõe um requisito de certificação da American Translators Association, a ATA, para acompanhamento numa entrevista. E eu posso dizer, como advogada de imigração, que nas entrevistas você tem uma dinâmica que é completamente diferente das dinâmicas de fórum, por exemplo. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que têm dificuldades nas entrevistas imigratórias pura e simplesmente porque não levaram um tradutor, contam com a sorte, levam filhos, levam conhecidos e isso tem criado um grande backlog. Então, para você que está aguardando um desenvolvimento no seu caso imigratório, fica a dica: ter um tradutor é sim um requisito primordial, um tradutor capacitado e profissional, e na maioria das vezes a minha recomendação como advogada é que esse profissional seja alguém que não te conhece. Sabe por quê? Às vezes na entrevista o tradutor tem o ímpeto por saber a sua história de responder por você. E eu já vi vários tradutores que foram desqualificados durante a entrevista porque começaram a responder pela pessoa. Você já imaginou o forró-bodó que isso pode gerar para você que está esperando o seu green card há tanto tempo? E antes de continuar conversando com vocês a respeito de uma retrospectiva do que aconteceu em 2025 e uma perspectiva do que está acontecendo e continuará provavelmente acontecendo em 2026, eu quero falar de um assunto muito importante com você que é fluente em mais de um idioma e que está procurando uma capacitação profissional. A USA for All Institute lançou o primeiro curso para tradutores e intérpretes para entrevistas de imigração e asilo que foi desenhado por uma advogada de imigração. Quando eu desenvolvi esse programa e o código, o QR Code está aqui embaixo da tela, onde você pode ter todas as informações a respeito do programa para a sua capacitação, esse é o único programa desenvolvido para que você que está buscando uma renda extra, uma capacitação adicional, você que é preparador de imposto de renda e está querendo uma forma de suplementar a sua renda e oferecer esse serviço dentro do seu escritório. E mais, você que está com uma entrevista de green card agendada, uma entrevista de asilo e você ainda não encontrou um tradutor para acompanhar você nessa entrevista, você pode no nosso site USA for All Institute encontrar um diretório de tradutores que foram treinados para que você tenha um acompanhamento adequado. A demanda é a maior da história. Nunca houveram tantas entrevistas imigratórias agendadas, tanto para green card quanto para asilo. Então, se você que está nos Estados Unidos com uma autorização de trabalho, tá? Você tem que ter uma autorização de trabalho e não pode ser uma autorização de trabalho de um processo de asilo. Então, para você que está procurando uma oportunidade profissional, esse é o seu momento. Você pode escanear o QR Code e começar o curso hoje mesmo. O curso é desenvolvido para que você conclua o curso num período curto de tempo e num final de semana você já está treinado, claro, não na questão idiomática, mas sim na questão, nos aspectos legais e técnicos da entrevista, tá? Então esse é o primeiro ponto. E além disso, o investimento que você faz no curso pode ser facilmente recuperado em 2 a 4 sessões de entrevista. Então o que você tem a perder? A demanda está aí, você que é imigrante que está procurando um tradutor para te acompanhar na entrevista, essa é uma oportunidade de você contar com um profissional treinado, capacitado. Então, isso tudo pode sim ter um impacto positivo no seu processo imigratório. Eu estou falando isso aqui porque essa obrigatoriedade das entrevistas tem criado uma demanda muito grande. E também problemas para quem busca esses profissionais que hoje, fora da USA for All Institute, não há um diretório centralizado de profissionais treinados em todos os Estados Unidos. Então eu conto com vocês para aumentar cada vez mais essa rede de capacitação, não só em português, mas em espanhol. Se você fala mais de um idioma fluentemente, essa é uma excelente oportunidade de conhecer mais a respeito dessa oportunidade. E falando de mudanças imigratórias, é claro que a questão das detenções imigratórias está dando o que falar. 2025 teve um número muito grande de indivíduos deportados, mas as estatísticas oficiais da Casa Branca provam
que o maior número de pessoas que foi embora não foram os deportados, foram os autodeportados. O governo, com programas de incentivo cada vez mais agressivos, incentivando indivíduos fora de status a saírem dos Estados Unidos. Mas, nesse atropelamento, muitas informações desencontradas apresentadas para a população, como, por exemplo, se você foi embora tomando vantagem, tirando vantagem do programa de autodeportação, você talvez tenha o agraciamento e possa voltar para os Estados Unidos legalmente. O programa de autodeportação não apaga as violações anteriores. Então fica aqui o meu apelo para você, principalmente, que tem filhos cidadãos americanos e que está pensando em tirar partido do programa de autodeportação. Sair nesse programa não quer dizer que você está fazendo um acordo com o governo para apagar as suas violações anteriores. Pelo contrário, muita gente tirando vantagem do programa de autodeportação sem saber quais são as reais consequências de fazê-lo. Então, antes de sair dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, é buscar aconselhamento imigratório legal capacitado. E falando nesse assunto, o governo batendo cada vez mais forte nos preparadores de documento e nas fraudes. Os paralegals, notários, consultores, que sempre se beneficiaram do que, na minha opinião, é uma complacência, né? Uma falta de interesse em investigar certas violações que tem o imigrante como vítima, recentemente tem um foco cada vez maior, tanto que hoje o escritório da imigração de Orlando é o que tem a maior taxa de negativa de ajustes de status dos Estados Unidos. Então, isso daí reforça a teoria de que, por lei, você não é obrigado a ter um advogado te representando, mas, sem sombra de dúvida, é o mais prudente e eu até ouso dizer que é o mais beneficente para você e para sua família. E, finalmente, uma das grandes mudanças que aconteceu em 2025 e perdura por 2026 é a investigação e a utilização de tecnologia por parte do governo americano para vetar indivíduos entrando nos Estados Unidos, inclusive com vistos de turista. Num ano de Copa do Mundo, o governo marcando acirradamente as pessoas que estão tentando entrar nos Estados Unidos para violações anteriores, com um número recorde de vistos de turista revogados e também de indivíduos barrados na entrada dos Estados Unidos pela suspeita de violações anteriores. É importante saber que quando você é detido num aeroporto, no momento da entrada com um visto, você não está necessariamente sendo deportado. Você pode estar fazendo uma retirada do seu pedido de admissão. E isso pode fazer toda a diferença na maneira como você poderá tentar voltar aos Estados Unidos no futuro. Por agora, é não dar bobeira, é evitar postar coisas que possam ser interpretadas de uma maneira desfavorável e se informar e buscar o aconselhamento jurídico capacitado e licenciado que pode mudar a sua perspectiva e possibilidades em relação a vir para os Estados Unidos. Como você está vendo, o ano de 2026, a gente vai ter muito o que falar de imigração. Então, todo domingo, aqui no Conexão Imigração USA, eu e você temos um encontro marcado para falar de imigração, de sonho americano e de coisas que interessam a você, brasileiro que deseja morar nos Estados Unidos. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e domingo que vem eu tô aqui.